Então, que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar os recursos desta casa a fim de nos fortalecer interiormente. Hoje tivemos um imprevisto, então nós vamos fazer um trabalho improvisado, que é um trabalho que nós já realizamos hoje nesta casa, no nosso estudo sobre a obra Nosso Lar, o estudo às 18h. Então é um estudo sobre família, porque o livro trata sobre família. Vamos até dar a liberdade aos companheiros que participam do nosso estudo, que caso queiram, nós temos uma palestra no outro salão da Sandra Sene. Caso sintam que será repetitivo, fiquem à vontade para irem à palestra da Sandra, já que já estiveram no estudo hoje sobre noções de família do livro Nosso Lar. Tem uma história que diz que uma determinada mulher queria muito arrumar um marido. E ela foi aos Estados Unidos, onde diziam que havia uma loja de maridos. Chegando à loja, a loja possuía determinadas regras. E uma das regras era a seguinte: a mulher só poderia ir à loja uma única vez na vida. Nenhuma mulher poderia voltar mais de uma vez. Então foi uma vez na loja. Se não encontrasse marido, nunca mais poderia voltar. Essa era a primeira regra. A segunda regra era a seguinte: a loja possuía 6 andares. E a mulher que visitasse o segundo andar não poderia voltar para o primeiro. A que fosse ao terceiro andar não poderia voltar nem para o segundo, nem para o primeiro. As mulheres só poderiam subir. E chegando ao último andar, não poderiam descer mais, a não ser para irem embora da loja. E a mulher foi a essa loja e chegou ao primeiro andar. Ali havia uma placa que dizia: neste andar estão os maridos com bons empregos. A mulher falou: interessante, marido com bom emprego já é um bom caminho andado. Mas não se conteve. Resolveu ir ao segundo andar da loja. E chegando ao segundo andar, lá estava escrito: aqui estão os maridos bem empregados e que gostam muito de crianças. Ela ficou satisfeita. Quem sabe ali poderia, sim, arrumar um bom marido. Mas não conseguiu se conter. E foi ao terceiro andar. E lá no terceiro andar estava escrito: aqui estão os maridos bem empregados, os maridos que gostam de crianças e que são bonitos. Ela falou: mas está melhorando muito. Quem sabe no quarto andar eu posso encontrar um marido melhor. E continuou subindo. Chegando ao quarto andar, lá estava escrito: aqui estão os maridos bem empregados, que gostam de crianças, que são bonitos e que ajudam as suas mulheres nos trabalhos domésticos. Mas que raridade, hein? Ficou muito satisfeita. Mas pensou assim: olha, se no quarto andar tem marido dessa qualidade, como será no quinto? E foi. Incontida talvez até mais por uma curiosidade, chegou ao quinto andar da loja. E lá estava escrito: aqui estão os maridos bem empregados, que gostam de crianças, que são bonitos, que ajudam as mulheres nos trabalhos domésticos e que são profundamente românticos. Ela falou: aqui eu vou encontrar o homem dos meus sonhos. Mas ela raciocinou rapidamente e pensou: mas ainda tem um sexto andar. E já sabe como as mulheres são curiosas, né? Ela resolveu subir mais. Foi ao último andar. Ninguém conseguiria convencê-la do contrário. E chegou ao último andar, ao sexto andar do prédio da loja de maridos, e lá estava escrito: você é a visitante de número 1.236.457. Neste andar nós não temos maridos. Este andar só foi criado para mostrar que as mulheres estão sempre insatisfeitas com os seus maridos. E aí ganhou a porta da rua. Não pôde descer para o quinto, para pegar o marido dos sonhos, e ficou sem marido nenhum. Teve de ir embora para casa. Foi embora? Foi embora porque não tinha andar mais para cima e porque a regra da loja determinava isso, que chegando ao último andar só poderia ir embora para a rua. E aí nós ficamos a refletir. Aí ficamos a refletir. O que será que leva as pessoas a escolherem determinadas criaturas para se consorciar
em detrimento de outras? O que é que determina as nossas escolhas? Muitos vão dizer que são as nossas resoluções no mundo espiritual. Mas, além disso, durante a história da humanidade, existiram vários pensadores que tentaram dizer o porquê das nossas escolhas afetivas. Um deles foi um filósofo pessimista chamado Schopenhauer. O Schopenhauer dizia que tudo aquilo que determina os atos da criatura humana na Terra tem a ver com o desejo de querer viver, o desejo de perpetuação da espécie. Então, para o Schopenhauer, quando o indivíduo resolve ir a uma festa ou resolve fazer um curso novo, o que está por trás dessas resoluções é a vontade de continuar vivo, a vontade de perpetuar as espécies. Mas era uma criatura totalmente descrente com relação aos relacionamentos amorosos. Tanto é que ele desencarnou já em elevada idade e completamente solteiro. Jamais se casou. Um outro pensador psicanalista é o Erich Fromm. Ele dizia que quando as criaturas se envolvem com outras, o que determina essa ligação é a vontade do ser humano de retornar ao útero materno, já que no útero materno, quando ali estávamos, nos encontrávamos absolutamente protegidos pelas nossas mães. Sentíamos uma proteção muito grande. E o Erich Fromm diz que quando nós nos separamos das nossas mães, se deu ali o primeiro trauma de toda criatura. E a partir daí se iniciaria uma saga de todas as criaturas em busca do retorno ao ventre materno. E essa tentativa de retorno se dá através dos relacionamentos amorosos. Talvez seja por isso que muitas vezes verificamos criaturas muito unidas através dos vínculos amorosos. Talvez seja uma tentativa inconsciente de retorno ao útero materno. Pegando uma carona em Erich Fromm, o Dalai Lama diz que toda tentativa do ser humano de retornar ao útero materno acaba inevitavelmente em frustração, porque não existe essa história de metade da laranja, essa história de metade eterna, porque é impossível o homem voltar ao útero materno. Então o Dalai Lama diz que o relacionamento romântico está sempre, inevitavelmente, fadado ao fracasso e à frustração. Um outro pensador que, de certa maneira, compartilhava dessa teoria de Erich Fromm é o filósofo Sócrates, que dizia na antiguidade que os relacionamentos amorosos eles tinham duas possibilidades. Primeira delas, a infelicidade. Segunda, a religião. Mas Sócrates também era pessimista. Tanto é que nunca encontrou um relacionamento completo. Ele foi casado com uma mulher que os relatos de Platão dizem que era simplesmente insuportável. Era a Xantipas. Xantipas, em um determinado momento, esbravejou com Sócrates, pegou um balde com água e jogou em cima dele. Tamanha era a fúria e a incontinência de sua esposa. Então Sócrates tinha razões de sobra para acreditar que os relacionamentos amorosos somente poderiam conduzir ou à infelicidade, porque, dizia ele, quando a criatura estava por perto, a tendência do ser humano é ficar cansado, ficar farto do relacionamento. Mas quando a criatura iria embora, a tendência era sentir saudade. Isso é o que Platão coloca no livro O Banquete. Então, o único refúgio dos apaixonados para o Sócrates seria se entregar à religião, que seria uma forma de completar aquele vazio interior de todas as criaturas. Bom, são apenas teorias de homens que passaram pela Terra e que foram muito insatisfeitos nos seus relacionamentos amorosos. O que será que o Espiritismo tem a nos dizer a respeito disso? Mas antes de tratar sobre o Espiritismo, vejamos o que a ciência nos diz atualmente. Os cientistas têm dito que existe toda uma química em torno do mecanismo que determina as paixões. Quando os indivíduos se apaixonam, dizem os cientistas, há uma produção mais acentuada no nosso cérebro de determinadas substâncias chamadas de neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina, e isso cria uma espécie de excitação no cérebro dos apaixonados. O que acontece é que a paixão acaba. E o Espiritismo diz que sempre que nós encontramos aqui na Terra
a criatura com a qual nos devamos consorciar, nos casar, para aquelas criaturas que tenham um compromisso matrimonial programado antecipadamente, Emmanuel diz que se dá uma espécie de suave encantamento. A pessoa acredita que não pode mais viver sem aquela criatura eleita, aquela mulher da sua vida, ou o homem da sua vida, dependendo da situação, e a pessoa, por mais que receba advertências de familiares, de amigos, que aquela não é uma boa escolha, ela jamais aceita as advertências e se sente determinada a se unir àquela criatura. Quer existam pessoas que digam o contrário ou não. O que se dá após o casamento é que esse suave encantamento ele se reduz. Já não há mais um encantamento, uma paixão. E aí sim, seria o momento em que as criaturas são convidadas mais intensamente a desenvolverem os verdadeiros laços do afeto. Porque a paixão ela se acaba, mas o afeto pode ser construído em um casamento após a redução desse encantamento. É quando não falam mais aqueles neurotransmissores produzidos no cérebro durante o momento mais intenso da paixão que determina o casamento. Por que será que existe isso? Todo esse mecanismo complexo, tanto biológico quanto espiritual, que determina a união entre as criaturas. Por que será que para evoluir nós precisamos da constituição de uma família? Não tem como ser diferente. Isso aí está na própria natureza humana, está nas próprias leis que regem a vida aqui na Terra. O Livro dos Espíritos nos diz que através das ligações matrimoniais, através da constituição de uma família, nós temos a oportunidade de estreitamento dos laços sociais. Imaginemos uma criatura que não tenha família. Como é que ela vive em sociedade? Ela vive em sociedade na sua profissão, nos trabalhos doutrinários de uma casa espírita ou em uma determinada religião. Ela participa de determinados grupos. Mas quando nós somos convidados a constituir uma família, o estreitamento dos laços sociais é muito mais forte. Porque não é habitual, às vezes acontece, mas não é habitual que os amigos se visitem sem avisar previamente. Não é verdade? A não ser quando são mais jovens. Mas depois de atingida uma certa idade, quando nós vamos visitar um determinado amigo, geralmente nós ligamos antes. Ô fulano de tal, eu quero ir em sua casa em tal hora, em tal dia. Mas os familiares, eles não fazem isso. Com os familiares, nós sentimos uma liberdade um pouco maior. Nós visitamos os parentes a hora que quisermos. Eu, por exemplo, me casei, moro em outra casa, mas até hoje guardo a chave da casa da minha mãe. Às vezes eu vou lá às 11 da noite, ela não está esperando, se assusta com a visita. Às vezes eu preciso de 1 litro de leite, a padaria está fechada, e eu falei agora, eu vou lá na casa da minha mãe. Abro a casa, ela se assusta, quem será que está aí? É o filho querendo buscar um litro de leite, já que a padaria está fechada naquela hora. O que é isso? Estreitamento dos laços sociais. Não tem como nós nos desvencilharmos dos parentes. Agora não quero mais você aqui. Não tem jeito. A mãe nunca vai fazer isso com o filho. E nós não fazemos isso também com aqueles parentes que nos são mais próximos. Pode acontecer que em um determinado dia surja um problema mais grave no encanamento ou na parte elétrica da casa do nosso cunhado. Ele não irá hesitar, irá ligar para nós e muitas vezes irá dizer: fulano de tal, deu um problema aqui em casa, será que eu não posso passar uns dias na sua casa com os meus 3 filhos? E irá para a nossa casa, porque as ligações familiares determinam isso. Uma dívida, olha, eu não estou conseguindo pagar a escola do meu filho, você pode me ajudar? Mas eu não queria, mas ajuda. Porque a família determina isso. Muitas vezes, na maioria das vezes, um amigo não exige esse tipo de comprometimento por parte das pessoas. Mas a família, ainda que não tenhamos afinidade, ainda até que tenhamos uma certa antipatia pelo parente, a família determina esse tipo de ligação e esse tipo de auxílio no momento mais difícil. Esta é a razão pela qual nós constituímos família. Porque nos diz o Espírito Emmanuel que, por meio da família, nós ingressamos aqui na Terra
num curso completo de aprendizado da fraternidade universal. É só para isso que nós temos família. Para aprender a fraternidade universal. Porque se não tivéssemos família, alguém aqui ia abrir a porta para alguém pegar 1 litro de leite às 11 horas da noite? Ninguém. Volte amanhã, que agora não é hora, eu estou dormindo. Mas quando nós temos família, abrimos a porta, se é que a pessoa já não tem a chave. Então, este é o curso de fraternidade universal. Esta é a razão de nós reencarnarmos e constituirmos família aqui na Terra, para aprendermos a ser fraternos. O Emmanuel ele diz a razão disso. Como é que nós vamos aprender a amar 1000 pessoas? Porque este é o objetivo de todos nós. Aprendermos a amar a humanidade toda. Como é que nós vamos aprender a amar 1000 pessoas se nós não conseguimos amar 5 ou 10 pessoas? E este aprendizado se dá dentro da família. Por isso que o André Luiz recomenda que nós devemos tratar os familiares da mesma maneira que nós tratamos as visitas. Este é um aprendizado que todos nós deveríamos ter. Chega o familiar na nossa casa, ou ele já está ali, tratar o familiar como quem trata as visitas. Olha só que aprendizado. E eu garanto que a maioria de nós não leva isso muito a sério. A gente tem uma dificuldade de tratar o familiar como quem trata a visita, né? Tratar a esposa como quem trata uma visita. Tratar o filho. Na maioria dos lares terrenos, não é este o tratamento que nós verificamos. Mas o André Luiz diz que este seria um aprendizado interessante dessa fraternidade universal que mais à frente todos nós iremos descobrir. E ele vai além. Ele diz que nós devemos melhorar os nossos contatos com os familiares no mundo. E aí ele cita que estes familiares não são só pais, mães e filhos, mas ele vai além. Ele diz que estes familiares seriam também os primos, os tios, e vai estendendo os laços até para aqueles parentes que nós admitimos na nossa família quando nos casamos. Porque quando nós nos casamos, a nossa família se amplia. Nós já não temos mais apenas os nossos primos. Nós passamos a ter os primos do cônjuge também. Nós já não temos mais os nossos pais, mas passamos a ter o sogro e a sogra, que começarão a frequentar a nossa casa. E teremos que admiti-los como se fossem os nossos pais. Olha como é que a família vai aumentando. E não podemos rechaçar, repudiar a presença dessas criaturas na nossa casa. Porque nós vivemos numa espécie de interdependência. Às vezes acreditamos que somos independentes, que devemos cuidar apenas dos nossos filhos e esquecer o resto. Mas a experiência daquelas criaturas que já são mais amadurecidas nos caminhos da vida mostra que não é bem assim. Porque quando algo não vai bem na nossa família, ainda que seja numa família distante, aquilo pode ter uma repercussão no nosso núcleo mais próximo de interferência. Porque a situação dos nossos sobrinhos é também importante com relação à situação dos nossos filhos. Às vezes acreditamos que não, mas é importante. Tem uma historinha, uma fábula, que ilustra bem isso, essa interferência que os parentes mais distantes podem realizar no nosso núcleo familiar mais próximo. Conta-se que em uma determinada fazenda, descobriram que um rato estava ali assustando as pessoas. E o dono da fazenda resolveu armar uma ratoeira para capturar o rato. E o rato descobriu aquilo. Os ratos são muito espertos, né? O rato descobriu aquilo e foi arrumar um refúgio para escapar da captura. E o primeiro lugar que ele foi lá no lugar em que vivia o boi, o curral. E pediu ao boi: Senhor boi, será que eu não posso ficar uns dias aqui no curral? Porque o dono da fazenda armou uma ratoeira e quer me capturar de qualquer jeito. E o boi disse a ele: aqui você não vai ficar, imagine, rato dentro do curral, aqui não tem lugar para você não. E ele então foi procurar um outro refúgio. E foi ao chiqueiro e perguntou ao porco: Senhor porco, será que eu não posso ficar aqui no chiqueiro por algum tempo para não ser capturado? E o porco: não, aqui não. Já viu rato no chiqueiro? De maneira alguma. E ele então foi ao galinheiro
e disse: Senhora galinha, posso ficar aqui uns dias em sua residência? De maneira alguma. No meu galinheiro só entram pintinhos, não tem lugar para rato. E o rato continuou solto. Mas, para desagrado dos donos da casa, um dia a ratoeira desarmou. Só que não era o rato que estava ali. Ali havia uma perigosa serpente. E a dona da casa, a esposa do dono da fazenda, ao perceber o barulho, se aproximou da ratoeira para verificar o que estava acontecendo e verificou ali a presença daquela serpente. E a serpente, então, furiosa, nervosa, com a captura que havia sido feita, avançou em cima da dona da casa, que foi picada e caiu doente, em estado febril. Foi levada às pressas para o hospital e o médico, então, prescreveu determinados medicamentos, deu alta para a dona da fazenda e disse: ela vai precisar ficar em repouso e passar por alguns dias de recuperação. Então ela estava de cama e o dono da fazenda então pensou: ela vai tomar os remédios, mas o que mais eu posso fazer por ela? E teve uma brilhante ideia. O que é que nós servimos para os doentes se recuperarem mais depressa? Canja de galinha. E aí foi a vez do abate da galinha. A galinha, então, foi morta em um primeiro momento. E a dona tomou aquela canja e foi se recuperando. E as pessoas da vizinhança descobriram que a dona daquela fazenda estava em apuros e foram fazer uma visita. E o dono da casa, alegre com a visita daquelas pessoas das proximidades e alegre com a recuperação de sua esposa, resolveu dar um jantar para todos eles e resolveu matar o porco. Foi a vez do porco. E as pessoas mais distantes descobriram que a mulher estava entre a vida e a morte e havia se recuperado, e foram todos fazer uma visita para a dona da fazenda. E ele, então, em um final de semana muito especial, resolveu abrilhantar a todos com um delicioso churrasco, e foi a vez do boi. Então, quando algo não anda bem na nossa casa, ainda que não seja num círculo muito próximo, todos na casa correm perigo. Este é o recado para todos nós, porque nós não vivemos tão independentes quanto acreditamos. Na verdade, nós vivemos numa espécie de interdependência. E quando descobrirmos isso, seremos mais responsáveis com as situações que ocorrem em torno de nós, mas que também nos dizem respeito. No estudo da obra Nosso Lar, de André Luiz, nós verificamos que a família, ela não existe apenas no plano físico. Nós levamos a nossa família para o plano espiritual também. E muitas vezes são os nossos parentes que nos vêm receber quando se aproxima o momento da nossa desencarnação. A minha avó desencarnou não faz muito tempo e nós, quando íamos visitá-la, muitas vezes ela dizia: hoje sabe quem veio me visitar? Quem foi? Foi o João, meu marido, já desencarnado. Outras vezes ela dizia: hoje quem esteve aqui foi a minha mãe. Hoje quem esteve aqui foi o meu pai. Hoje quem esteve aqui foi o meu irmão, Fabiano. E ela ia citando várias criaturas desencarnadas antes dela que estavam ali à beira do leito de morte. E o Espiritismo nos esclarece que isso não se trata de alucinações das pessoas que estão prestes a desencarnar. Muitas vezes se tratam de verdadeiras visitas, de pessoas que se aproximam do leito de morte para dar uma espécie de tranquilidade para aquelas criaturas que estão prestes a desencarnar. E a minha avó, apesar disso, não se sentia confortável com a desencarnação. Na verdade, ela não queria desencarnar de maneira alguma. E tanto isso é verdade que ela demorou muitos dias para desencarnar. Inclusive, um dia eu estava em casa e chegou a notícia que ela havia desencarnado. Os netos postaram no Facebook a foto dizendo que havia morrido, e alguns minutos depois chegou a notícia, que a notícia não era verdadeira, ela não havia desencarnado. A médica havia dito que ela havia desencarnado, mas não era verdadeira, continuava viva. Tamanha a vontade dela de não desencarnar. Então é perfeitamente natural que estes parentes próximos, mais chegados a ela, comparecessem para dar a ela uma tranquilidade. Ela, que não era espírita, era como se eles estivessem dizendo: acalme-se, dona Teresa, a vida continua, fique tranquila, você será recebida por nós. Apesar dela presenciar estes parentes, ela não queria de maneira alguma desencarnar e tinha muito medo da desencarnação. E o livro mostra isso. Muitas vezes nós levamos a nossa família para o mundo espiritual,
quando aquelas criaturas envolvidas no núcleo familiar têm condições de estar em um lugar de maior evolução ou de alguma evolução, como é o caso da colônia Nosso Lar. Quando nós lemos a obra, vamos verificar que André Luiz, depois que termina o seu estágio de recuperação no hospital de Nosso Lar, ele não tinha parentes ali em Nosso Lar. Porque os seus parentes, alguns estavam em esferas mais altas, outros estavam em regiões do umbral. Então ele não tinha parentes próximos ali em Nosso Lar. Ele foi recolhido em uma casa de pessoas afins, que foi a casa de Lísias. O Lísias tinha ali a mãe dele, a dona Laura, tinha 2 irmãs, a Judite e a Yolanda, tinha uma sobrinha, a Heloísa, que havia desencarnado havia pouco tempo e que estava muito desgostosa com a desencarnação. Ela sentia muito abalo em razão de ter se separado do noivo, que ainda continuava na Terra. Então tem ali todo um convívio familiar no mundo espiritual. Existe ainda um capítulo que conta a história de Tobias, que foi um homem que desencarnou na Terra, mas que havia se casado 2 vezes. Na primeira situação, ele havia se casado com a Hilda. Só que a Hilda, quando teve o segundo filho, desencarnou. E aí, 1 ano depois, ele se casou novamente com Luciana. E todos desencarnaram. E aí, com quem que o Tobias ficou? Com a primeira ou com a segunda mulher? O livro conta. É a preocupação de muita gente, né? O livro conta que o Tobias morava com as 2. Mas calma, não é poligamia, não. Vamos ter calma. Na verdade, ele tinha um vínculo mais forte com a Hilda, a primeira esposa. Mas tinha um carinho especial por Luciana, que não estava ali na condição de esposa. Ela era amparada pelo casal na condição de uma filha, de uma irmã, de uma pessoa próxima ao casal. Aliás, o livro conta que a Hilda, a primeira esposa, teve muita dificuldade, porque num primeiro momento, acompanhando as segundas núpcias do Tobias, ela avançou no pescoço da Luciana, quando ainda estava na Terra. Se tornou uma verdadeira obsessora, mas com o passar do tempo ela se recuperou, acabou esquecendo aquilo e deixou o marido com a segunda mulher, porque julgou que aquilo seria bom para ele. Mas as 2 mulheres estavam no mundo espiritual, e o livro conta que a Luciana iria se separar do casal para reencarnar novamente, se unir a uma pessoa com a qual ela tinha maior afinidade. Então, olha só que coisa bonita. Não se trata de poligamia, nem de poliamor, mas algo que mostra que os laços de fraternidade, eles são levados conosco até o mundo espiritual. E aí, para fazer o estudo como nós fazemos aqui todos os domingos, nós vamos chamar aqui uma colaboradora, que é a Mônica, para nós fazermos aqui um debate, porque o nosso estudo ele se baseia nisso também. A gente faz sempre uma conversa em torno do livro e tem alguns assuntos aqui que foram selecionados, que são frases do livro e que a Mônica irá ler para nós e trazer a discussão. Depois nós vamos falar de Jesus. Jerusa. Em seguida, chamou-lhe Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Explica isso para a gente, sala de banho. Pois é, sala de banho. Isso parece que não tem muito a ver com a família, mas tem a ver com o lar, com a casa em que as pessoas moram, na colônia espiritual Nosso Lar. Ali tem sala de banho também. Então, pasmem, no mundo espiritual tem banho, o perispírito, nosso corpo espiritual, ao viver em uma outra dimensão, precisa de banho, precisa de alimentação, precisa de meios de transporte, principalmente quando estamos num estágio evolutivo muito próximo do nosso, ainda próximo à Terra. Então, vivendo em uma outra dimensão, é natural que o nosso corpo espiritual precise também se banhar. A barba cresce, né? Precisa cortar as unhas, porque o corpo espiritual é um corpo idêntico ao nosso, que tem uma anatomia muito parecida com o nosso corpo físico e uma fisiologia parecida com esse corpo de carne. Então, quando estivermos no mundo espiritual, se nós ficarmos desconfiados, será que eu desencarnei ou não? Deixa eu dar um aperto aqui no meu braço. E caso sintamos que há alguma coisa para apertar,
Não pensem que por isso não desencarnaram, porque nós vamos conseguir apertar o braço, porque tem um outro corpo também, só que agora em uma outra dimensão. Tem espelho também, então vai conseguir se identificar no espelho. É tudo mais ou menos como na Terra mesmo. Vamos a um novo trecho. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui, não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Comenta mais isso, por favor. Pois é, a Heloísa, que havia chegado da Terra, que estava muito desgostosa com a desencarnação e queria voltar para a Terra para se unir ao noivo, ela não era admitida à mesa de refeições, porque se encontrava num grau de desequilíbrio muito intenso. É claro que nós não vamos expulsar os parentes desequilibrados da mesa, né? Isso não caberia no nosso núcleo fraterno de família aqui na Terra. Mas selecionamos o trecho apenas para mostrar que aqui na Terra também nós recebemos muita influência durante o momento das refeições. É um momento sagrado. Os antigos tinham o hábito de fazer orações antes de se sentarem à mesa. E eles tinham uma espécie de razão. É um momento sagrado que nós devemos resgatar. E não sentarmos à mesa ali com computador, celular, televisão, tudo ao mesmo tempo, discussões infrutíferas, às vezes até brigas familiares, porque os alimentos eles têm a capacidade de absorver determinadas emanações mentais nossas. E isso é possível, sim, que nos prejudique. Então, a alimentação é um momento sagrado. O André Luiz fala até que muitas influências espirituais se dão nos momentos das refeições. E até deve existir uma preocupação especial com aqueles que preparam os nossos alimentos, né? Imagina alguém que prepara com mau humor, achando que o dia está cinza, quando na verdade está ensolarado, achando que na verdade não deveria estar ali preparando as refeições e que está ali mandando a família inteira para o diabo que o carregue, né? Imaginem a carga de vibração que receberá a alimentação. Então é um momento sagrado, a gente deve resgatar isso. O sexo é manifestação sagrada do amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a ventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Muitas vezes no mundo espiritual, as pessoas... Aqui a Dona Laura estava dizendo que os casais mais espiritualizados, às vezes, sequer necessitam de uma relação sexual para se sentirem completos. Porque a permuta energética entre eles, muitas vezes se dá através do abraço, do carinho, do próprio contato. Então, casais espiritualizados muitas vezes dispensam essa relação sexual. Mas, um alerta, não quero dizer que o sexo seja dispensável, principalmente quando a pessoa toma resoluções unilaterais. Nenhuma criatura tem o direito de, depois de consorciada, de casada com alguém aqui na Terra, dizer assim, agora eu já estou evoluindo espiritualmente, eu não preciso mais de sexo, então ninguém vai praticar sexo aqui mais. Ninguém tem esse direito, porque o outro cônjuge pode ser que necessite daquele tipo de relação. E praticar sexo não é nenhuma inferioridade espiritual. Nós não devemos abolir o sexo para evoluir espiritualmente. Da mesma forma, a alimentação com a carne, ela pode ser muito saudável para as pessoas que se convenceram de que é apropriado a abolição. Mas tem muitos que não têm essa abolição da alimentação carnívora e ainda necessitam dela. Então, para evoluir espiritualmente, nós julgamos que seria muito perigoso as pessoas terem atitudes unilaterais dessa forma. Agora não quero mais saber de sexo para evoluir espiritualmente. Tem como evoluir continuando a praticar relações sexuais. Aliás, conta-se que Mahatma Gandhi,
um dia ele tomou essa resolução. Não queria mais saber de práticas sexuais. Só que ele conversou com a esposa. Não foi uma decisão unilateral. Conversou com a sua esposa, que concordou. Tudo bem, se você não precisa mais de sexo, então vamos aboli-lo. Só que diz a história que ele não deu conta. Ele voltou a querer praticar sexo com a esposa e a esposa continuava firme. Então, os homens mais instintivos, né, ainda precisam mais de sexo. Então, apenas um alerta. A pessoa pode, sim, ter uma relação extremamente saudável, sem o sexo, porque sexualidade é algo muito mais amplo. Mas, para evoluir espiritualmente, ninguém precisa unilateralmente abolir o sexo, porque, a partir do momento em que nos casamos, temos compromisso também com o outro que está junto de nós. Mais um trecho. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que há de muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar os terrenos dos sentimentos, invadidos por ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Fala para a gente sobre isso. No nosso lar, as uniões que se dão ali, elas são por meio do padrão vibratório. São espíritos afinizados que ali se unem por meio do casamento. Quando um casamento já não existe desde a Terra, não há razão para que ele seja transportado para o mundo espiritual. A união já acabou aqui na Terra, então ela não tem continuidade no mundo espiritual. Então é um alerta que a dona Laura faz. Muitas vezes aqui na Terra, nós não damos uma destinação digna ao nosso núcleo familiar. Antes do casamento, na fase do noivado, do namoro, nós nos desdobramos para atender a todas as solicitações da pessoa que está conosco. Após o casamento, é habitual que as pessoas relaxem um pouco com relação a estes cuidados. Aí cada um vai cuidar de si, né? Tem alguém doente, mas agora é a hora do futebol, não tem jeito. É a hora de ficar na internet, então não tem que dar atenção para ninguém. É a hora que eu faço tal programa, então não quero saber de mais nada. E não tem tempo para conversar, não tem tempo para dialogar. Muitas vezes acontece, infelizmente, a falência do instituto familiar aqui na Terra. Então nós devemos ter um cuidado especial com a continuidade do mesmo carinho, da mesma atenção, da mesma cordialidade que tínhamos nos momentos que precederam a nossa união por meio do casamento. É uma conquista diária, né? Casamento. O lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de que corporalmente. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a união corporal, mas não com a união de almas. E aqui a dona Laura está tornando claro que homens e mulheres, eles podem ter direitos iguais, como hoje em dia a própria legislação determina. Mas eles têm diante da família funções absolutamente diferentes, porque não teria sentido a providência divina ter nos feito diferentes, como homens e como mulheres, se não fôssemos ter funções diferentes. Então aqui a dona Laura coloca. O livro foi escrito em 1943, na época da Segunda Guerra Mundial. Então ela diz que o homem, pelo menos naquela época, estava mais ligado às tarefas da horizontalidade. Então a vida de relação, é a vida horizontal. Então o ganha-pão, quem que é responsável? Pelo menos na década de 40, em 43, o homem. Hoje em dia minha mulher até me cobra, olha como isso está no inconsciente até feminino. Então ela diz, quem tem que trazer o pão aqui para dentro de casa é só você. Então ela trabalha, o meu dinheiro é só meu. Fala em tom de brincadeira, né? Não estou fazendo críticas, mas muitas mulheres pensam assim.
que o homem é que tem que garantir o pão da casa, e a mulher não, mesmo que ela trabalhe. Isso aí é um pensamento daquela década lá de 40. Então, o homem ele era mais responsável pelas questões horizontais. Então, trazer o pão para dentro de casa, as tarefas externas, a mulher não, só ali dentro de casa. Se chegasse alguém em casa, quem atende? O homem. Se entrasse um elemento perverso em casa, o homem é que tem que proteger a família. Uma barata dentro de casa, quem mata é o homem. A mulher não mexe com isso. A mulher estava incumbida das tarefas mais verticais, das tarefas de maior aprofundamento, que exigem o quê? Elevação no campo do sentimento. Então a mulher, isso aí é até biológico, né? Porque a mulher é que amamenta. Então, olha só, o primeiro contato do filho que nasce é com a mãe. Tanto é que existe uma ligação misteriosa entre os filhos e as mães em especial. Às vezes o pai é até mais terno, mais manso, mais brincalhão, cuida das crianças, a mãe é nervosa, espavorida, mas, curiosamente, os filhos querem sempre mais a mãe. É uma ligação magnética, é biológica, porque a mãe que sustentou o filho durante 9 meses, a mãe que amamentou, então essa ligação é por toda a vida. Então a mulher estava incumbida das tarefas mais verticais, no campo do sentimento. Então, muitas vezes ajudar o filho nas tarefas escolares. O homem vai lá e age com energia, a mãe não, calma, agora não é hora. Vai apaziguando, porque a mãe é mais sentimento, o homem é mais racional. Este é o discurso da Dona Laura de 1943. E aí nós questionamos, será que hoje continua assim? Talvez isso esteja um pouco enfraquecido, porque hoje temos muitos homens com alguns sentimentos de feminilidade, muitas mulheres com sentimentos de horizontalidade. Ela que ganha o pão, você fica quieto em casa e me espere, e cuide dos filhos. Hoje a situação, muitas vezes, está se alterando em alguns casais, e não há nenhum demérito. As pessoas é que têm que chegar a uma conclusão sobre aquilo que lhes convém mais. E diria até que esta mudança é um sintoma do avanço da humanidade, porque nós já reencarnamos tanto, muitas vezes como homem, como mulher, que muitas vezes temos características que nos ligam em especial ou a ternura da feminilidade ou a autoridade da masculinidade, sem que isso implique em qualquer ligação com a homossexualidade. Vamos continuar sendo do sexo que nós estamos, mas com aquelas características do outro sexo que tem a ver com as nossas experiências anteriores por meio das várias encarnações. Aliás, Jesus Cristo, que era o Filho do homem, o resultado de toda a evolução do homem, um espírito puro, se nós analisarmos muitas passagens do Evangelho, vamos verificar que ele já tinha dentro de si construída tanto a ternura, a docilidade da feminilidade, quanto a autoridade da masculinidade. Então, de maneira alguma, ele se fazia frouxo, era austero e autoritário quando precisava ser, e era doce e manso quando sentia necessidade, que daquela maneira deveria ser. Então, este é o resultado da evolução humana para todos nós, como espíritos imortais. Vamos lá, mais um pedaço. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e, na vida íntima, faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes
tentam em vão formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na grandiosa escala da vida. Então, o recado disso aí da dona Laura é que tem que ter esse vértice, não tem jeito. Tem que ter um que cuida da horizontalidade e o outro que cuida da verticalidade, independente de ser o homem ou a mulher. Senão o lar vai se fazer desestruturado, manco, com problemas funcionais. Esse é o problema de muitas famílias hoje em dia. E nós devemos ter um cuidado especial, principalmente nós, quando em nossas famílias, tanto o homem quanto a mulher trabalham. Essa é até uma necessidade dos dias atuais, mas alguém tem que ficar encarregado das tarefas verticais, no que diz respeito à educação da prole, no que diz respeito à atenção, à ternura para com os filhos. Senão podemos ter muitos lares disfuncionais e muitos problemas, infelizmente, da nossa humanidade terrestre, problemas sociais, estão relacionados a isso. A defeito na célula originária da sociedade, que é a família. As nossas famílias são as células que compõem a sociedade. Quando ela se encontra doente, a sociedade também vai ficar adoecida. Infelizmente é isso. Então tem que ter o vértice, não tem jeito. Mais um trecho. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizados os máximos recursos do espírito. Daí dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Fala mais isso pra gente. Muitas vezes é o que acontece nas famílias, né? Depois, antes do casamento, você quer comer o quê? Você quer em qual pizzaria? Não, vamos, eu vou levar. Não, escolhe você. Não, escolhe você. Depois do casamento, eu quero pizza de tal pizzaria, não pode ser outra. Hoje não vai ter comida aqui não, vai para o restaurante e traga comida. Aí muda tudo, né? A camaradagem ela não pode deixar de existir após o casamento. Senão os cônjuges passam a rumar em caminhos opostos, cada um vai para um lado. E dali a pouco nós percebemos que eles não têm qualquer afinidade entre si, que um está vivendo num mundo, o outro em outro. Então o casamento muitas vezes já está acabado, antes mesmo da desencarnação. E acabam muitas vezes se suportando, infelizmente. Acabam muitas vezes permanecendo unidos pelos filhos, mas não é um casamento de boa qualidade. E muitas vezes isso acaba recaindo nos filhos, quando não redunda em uma separação, e nós não sabemos o que é pior, um lar em pé de guerra ou filhos de casais separados. As duas situações podem ser embaraçosas, dependendo da condução que nós damos a elas. É claro que todas as situações são respeitáveis e fazem parte do mundo em que vivemos. Todos nós estamos sujeitos a estes problemas que fazem parte do mundo terreno. E é por isso que nós estamos discutindo sobre eles, porque todos nós estamos sujeitos a vivermos problemas assim. Mas devemos, quanto possível, melhorar a convivência doméstica em prol daqueles que estão ali, junto de nós, e em prol da própria sociedade de que fazemos parte. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa:
Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é a jardineira de seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que seu coração agradece os benefícios divinos que remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Então está contando aí a reabilitação da Hilda, primeira esposa de Tobias, que se casou 2 vezes. No primeiro momento ela ficou ali apegada ao lar, obsidiando a segunda esposa, a Luciana, até que recebeu a visita da avó materna, que fez todo esse discurso aí belíssimo para ela, mostrando que os parentes continuam lá no mundo espiritual. Eu tenho uma tia que perdeu o marido recentemente e ela tem muitas visões dos parentes desencarnados. Então, meu avô, quando desencarnou, ele desencarnou sem todos os dentes da boca. Aí ela disse que viu meu avô e ele estava muito mais bonito, rejuvenescido, com todos os dentes na boca e com os olhos mais verdes do que o habitual, porque ele tinha olhos verdes. Então, ela acompanhou meu avô, olha só que visão, mostrando a continuidade dos elos familiares. Ela viu também o meu tio, ex-marido, que desencarnou, era muito gordo. Aí ela o viu bem mais magro, muito mais rejuvenescido. Ele desencarnou com 62 anos. Era como se ele tivesse 40 e poucos anos. Ele se apresentava bem rejuvenescido na visão dela. Perfeitamente possível que assim aconteça. Aliás, é bom que assim seja, né? Imagine se nós fôssemos nos apresentar no mundo espiritual da mesma forma como nós desencarnamos, né? Fica difícil, porque todo mundo desencarna em tristes condições. Então tem que melhorar mesmo do lado de lá. E a Hilda só se reabilitou quando viu a avó materna. Falou, oh, você é loba, o que você é? A mulher está cuidando do seu marido, está cuidando dos seus filhos, e é assim que você agradece? Que religião é a sua? E aí ela resolveu deixar a casa. Então é bastante interessante essa mudança aí da Hilda ao deixar a sua antiga casa, mostrando que ela conseguiu vencer o ciúme e colocar a fraternidade como ponto mais alto em sua vida íntima. Mais um trecho. Como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso, ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Casamento no mundo espiritual. Então, é através da ligação vibratória, nós já dissemos isso, né? O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora, a seu favor, as disciplinas mais rigorosas. Então, um livro aí da década de 40, falando dessa diferença entre homens e mulheres, dizendo que os homens sempre tiveram uma liberdade muito maior. Acho que isso está um pouco modificado hoje, né? Porque as mulheres elas se emanciparam, mas esse é um problema, às vezes, até na própria educação dos filhos, né? O filho homem não precisa arrumar a cama, não precisa tirar o prato da mesa, nunca precisa lavar o próprio prato, mas as mulheres têm que ajudar na faxina. Então sempre foi assim. Depois o homem se casa e acaba achando que a mulher tem que fazer a mesma coisa que a mãe. E aí a mulher não está disposta a fazer isso. É problema para o filho homem, né, que esteve acostumado àqueles cuidados maternos. Então isso aí está mudando hoje em dia,
mas em alguns lugares ainda existe. E é um problema essa liberdade maior do homem. Só isso aqui. Tá. Vamos agora a uma citação do Evangelho de Mateus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, essa é uma frase de Jesus. Olha lá o que Jesus fala no Evangelho. Na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E muitos acreditaram durante um tempo que não haveria possibilidade de uniões esponsalícias no mundo espiritual. O livro Nosso Lar vem nos mostrar algo diferente, que existe sim a união no mundo espiritual, porque uma vez perdido o corpo de carne, nós não nos apresentamos na condição dos anjos no céu. Nós ainda somos homens, só que desencarnados. Então é natural que a nossa vida tenha o prosseguimento de acordo com aquilo que vivemos na Terra. Uma vez desencarnados, nós não seremos anjos e teremos necessidade de elos matrimoniais, e eles muitas vezes ocorrem sim no mundo espiritual, da mesma forma que noivado, que namoro. É claro que nas situações em que os cônjuges já estão separados de fato aqui no mundo físico, ainda que perante a lei não haja separação, o casamento não vai ter continuidade. Mas aqueles casais que estão casados em corpo e em alma, este casamento muitas vezes tem a sua continuidade no mundo espiritual. Para encerrar, só uma última história, que eu vou contar rapidamente. Conta-se, obrigado a Mônica, viu, Mônica? Conta-se que uma determinada mulher se casou com um homem que morava no Oriente. E em muitos países do Oriente, há costumes diferentes. E a mulher foi convidada para morar com a sogra. Assim obrigava a legislação do país de origem do seu marido. E ela foi morar com a sogra. Um mês depois, ela descobriu que a sogra era verdadeiramente insuportável. E ela, no primeiro momento, quis se separar. Mas, ao perceber que amava o marido, decidiu não se separar. Passou algum tempo e ela foi a um estabelecimento comercial e disse ao dono do estabelecimento: meu amigo, eu estou num ponto terrível. E eu cheguei a uma conclusão. Ou eu acabo com a minha sogra, ou eu a aniquilo, ou eu me suicido. Então eu quero que você me venda um veneno, porque eu estou decidida a matar a minha sogra. E o dono do estabelecimento pensou e apresentou: aqui eu tenho um veneno. Você pode ministrar a sua sogra todos os dias. Durante o café da manhã, você é que vai servir o café da manhã dela. Coloque uma destas pastilhas. E você vai ver, daqui a algum tempo, ela vai morrer por meio de uma causa misteriosa e ninguém vai saber que você que matou. Ah, então é disso que eu preciso. Eu quero comprar as pastilhas. Pode levar. Só que o dono do estabelecimento disse assim: só que tem uma coisa. Estas pastilhas só funcionam com uma condição. Qual que é a condição? A sua sogra não pode desconfiar de nada. Ela não pode desconfiar que você não gosta dela. Ela tem que acreditar que ela é uma pessoa muito querida, que você faz questão de ter a presença dela junto de si. E a mulher: mas eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei ser falsa, isso não vai ser para mim. Não, mas é a única condição. Para aplicar as pastilhas e para que as pastilhas surtam efeito, a sua sogra tem que achar que ela é a melhor pessoa do mundo. Se tem que ser assim, então assim será. Levou as pastilhas e todos os dias levava café da manhã para a sogra, conversava com a sogra, dava toda a atenção para a velhinha. E ela falou: bom, vou ter que disfarçar, o jeito vai ser eu promover uma viagem. E resolveu vir para o Brasil, trouxe a sogra a tiracolo. Visitou São Lourenço, Poços de Caldas, levou a sogra para conhecer o litoral do Nordeste e a sogra ficou maravilhada. E todos os dias, café da manhã junto com a sogra, conversa animada. E ela foi descobrindo que a sogra não era tudo aquilo, porque ela começou a fingir que a sogra era importante e a sogra correspondia. E ela verificou que passou a ser importante para a sogra e começou a pensar: eu acho que eu não estou fazendo a coisa certa, porque essa mulher não era aquilo que eu pensava, é uma boa pessoa. Eu vou ter que desfazer essa mandinga. E voltou correndo lá para o Oriente.
foi ao dono do estabelecimento desesperada e disse: meu amigo, eu estava enganada. Olha, eu estava matando a minha sogra, mas eu estou arrependida. Eu quero que você me venda um antídoto para neutralizar o veneno que eu estou servindo diariamente para minha sogra. O dono do estabelecimento riu a valer e disse assim: não se preocupe não, aquilo não era veneno. Você acha que eu ia vender veneno para você matar alguém? Eu iria participar de um crime, eu jamais faria isso. O que eu vendi a você eram vitaminas para que a sua sogra fique mais fortalecida e viva muito mais tempo. Então, moral da história, que vitaminas eram estas? Eram as vitaminas do amor, que precisamos empregar no nosso convívio diário, junto dos nossos familiares. Sejam pais, mães, irmãos, primos, tios, sejam da nossa família consanguínea, sejam da família que assumimos por meio do casamento. Queremos agradecer a todos, pedir perdão pelo estudo improvisado, que Jesus nos abençoe, uma ótima semana a todos nós.